Eu venho falando isso desde do início do ano, que 2017 é ano de quê? De portas abertas. 2017 é ano de portas abertas. Mas Deus foi ministrando no meu coração, há pelo menos há um mês atrás, nós tivemos um retiro de pastores, e o pastor Paulo Canuto esteve conosco lá durante 3 dias e ministrou muita palavra para a gente, e algo começou a ficar no meu coração, e também o pastor Maurício Teixeira, quando ele ministrou aqui, acho que na primeira terça-feira desse mês de julho, algo se acrescentou no meu coração, nesse sentido de... É um ano de portas abertas, sim, mas são portas escancaradas, portas de muitas bênçãos, mas tem pessoas que ainda não experimentaram isso. E não é só 2017 que vai ser um ano de portas abertas. A partir de agora, a história da igreja, nós veremos manifestações maravilhosas na nossa vida do poder de Deus. Não só 2017, mas por todos os anos que nós teremos aí pela frente, até a volta do Senhor Jesus. Mas tem pessoas que ainda não experimentaram, tem pessoas que ainda não provaram. Nós já estamos indo para agosto e eu não peço que você levante sua mão, mas que você pense, poxa, eu ainda não experimentei nada da parte de Deus. No sentido de, poxa, de uma grande bênção, de algo que eu venho buscando, de algo que eu venho pedindo. Parece que isso aí, ver isso aí escrito é uma utopia, porque as portas não estão abertas, elas parecem que elas estão trancadas. E aí Deus, justamente nessas ministrações do pastor Paulo Canuto, do pastor Teixeira, ele me mostrou o motivo, aliás, 2 motivos, que são esses que nós vamos estar discorrendo nessa noite, falando um pouco a respeito deles, que são esses aí. Seria um subtítulo da mensagem: livre-se do passado e da culpa. Livre-se do passado e da culpa. E a gente vai estar falando isso um pouquinho mais para frente, mas eu quero te fazer uma pergunta, aí sim, que você pense, você também não precisa responder, mas que você pense nessa noite. O que faz você feliz na vida? Pense aí, pense por um instante. Você não precisa me responder, mas pense, o que te faz? O que faz você feliz na tua vida? O que faz você pegar e falar assim, pô, eu sou um cara feliz, eu sou um homem, eu sou uma mulher feliz? Mas eu vou te dar uma resposta, que é uma resposta natural, mas é uma resposta. A gente fica bastante feliz, um dos motivos que faz com que a gente fique feliz é quando a gente começa o quê? A progredir na nossa vida. É isso? Isso te deixa feliz? Quando a gente começa a progredir na vida, ainda que esse progresso seja um progresso nas mínimas coisas, ainda que esse progresso ele ainda não tenha se completado, vamos dizer assim, mas você deu o primeiro passo, mas você foi. Vou te dar um exemplo disso, Poxa, eu preciso perder peso, então eu dou o primeiro passo, começo a regrar minha alimentação, começo a fazer exercício, e vou vendo, vou falar por mim mesmo, vou vendo que essa calça outrora ela não fechava, mas agora ela fecha, e isso me faz ficar feliz, porque eu estou vendo o quê? Que aquilo que eu estou buscando está começando a acontecer na minha vida. Eu ainda não cheguei lá, eu preciso perder pelo menos uns 5 quilos. Pastor, você está gordinho? Tô. Eu ainda preciso perder uns 5 quilos, mas eu começo a ver que tem dado resultado o que eu estou fazendo. Eu ainda não cheguei lá, mas eu estou no caminho de chegar lá. Isso me traz alegria. Traz ou não traz para você? Mulheres, traz ou não traz para você? Aquela calça, aquele vestido, aquela roupa que antes não dava, agora está dando. Isso é um motivo de alegria, te faz feliz. E você olha assim, poxa, eu estou progredindo naquilo que eu estou me disposendo a fazer. Outra coisa, aquele emprego que você tanto sonhou, que você tanto buscou, que você foi lá na empresa com milhares de pessoas, talvez disputando uma vaga, e você faz entrevista, você deixa currículo, e você, daqui a pouco, toca aí o teu celular, e olha, você foi a pessoa selecionada. Você foi o escolhido. Nossa,
Isso é... Quem já passou por essa experiência aí? Levanta sua mão. É muito bom. Principalmente se você está batendo já um tempo de porta em porta e nada acontece. E faz o quê? Você começar naquele emprego com todo o gás. Talvez não seja ainda o teu alvo. Não, o meu alvo é chegar a gerente. Eu estou começando ainda como auxiliar administrativo. Mas eu vou chegar lá, esse é o primeiro passo. Eu estou indo, eu estou progredindo. Isso nos deixa felizes. Nos deixa os nossos amigos felizes, a nossa família feliz, porque percebem que nós estamos progredindo, que a nossa vida está andando. Mas talvez, queridos, muitos de nós ainda não estejamos vivendo essa qualidade de vida que nós gostaríamos de estar vivendo. Pelo contrário, parece que tem algo que nos segura, parece que tem um peso que está segurando a gente lá atrás e que não permite que nós venhamos a progredir e a prosperar, não permite que a gente avance. E parece que a porta, ela está sempre fechada. E aí eu quero ler esse texto com você que está aí na tela, que está lá em Hebreus, capítulo 12, verso 1. É uma parte desse verso primeiro, que diz assim, olha, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Desembaraçando-nos de todo peso e do pecado. Veja que interessante, às vezes a gente cita essa passagem, né? E a gente fala assim, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado. Mas não é o peso do pecado, é de todo peso e do pecado. São duas coisas que nos seguram. Não é uma coisa só. Não é o peso do pecado, é o peso e o pecado. Então eu vou falar aqui nessa noite sobre livrar-se do passado, livrar-se da culpa, livrar-se do peso. E eu quero te mostrar nessa noite 3 exemplos na Bíblia de homens que tiveram que enfrentar essa questão da culpa, de estarem prisioneiros no passado e que impediram esses homens durante um determinado tempo desses homens progredirem, desses homens poderem avançar. Ok? Eu vou falar de 3. E o primeiro deles é Jacó. Abra lá em Gênesis, capítulo 29, verso de número 15. O primeiro desses homens que eu quero ver com você é Jacó. Gênesis 29, verso 15. Gênesis 29, verso 15, né, no verso 14, diz lá que já fazia um mês que Jacó estava com Labão. Não é Lambão, é o Labão, que era seu tio e se tornou seu sogro. Já tinha um mês que ele estava lá na casa de Labão. Verso 15 diz assim, depois disse Labão a Jacó, acaso, por seres meu parente, irás servir-me de graça? Dize-me, qual será o teu salário? Labão perguntando a Jacó, cara, você vai trabalhar de graça para mim? Olha só, me fala qual é o teu salário, qual vai ser o teu salário? E aí Jacó, né, vamos nos fazer essa pergunta, por que Jacó estava trabalhando de graça? Qual a única coisa que trabalha de graça? Nem o seu relógio mais, porque de tempos em tempos você tem que trocar a bateria. Relógio que trabalhava de graça é relógio da época do pastor Teixeira, isso, aí aquele relógio, que ele puxava lá que tinha uma correntinha, aquele trabalhava de graça. Mas por que Jacó estava trabalhando de graça? Queridos, o problema de Jacó era a culpa. O problema de Jacó era a culpa. E Jacó, até aquele momento ali, ele não tinha sabido como resolver o que ele tinha aprontado lá atrás, com seu irmão Esaú e com seu pai Isaque. Ok? Pastor, o que ele fez lá atrás? Ele simplesmente ele enganou, ele trapaceou,
ele ludibriou o seu irmão e principalmente o seu pai, Isaac, que já estava quase ceguinho. Mas mesmo assim, ele foi lá e tapeou o próprio pai. E por conta da história que você certamente conhece, Jacó, ele rouba a primogenitura de Esaú. Por conta disso, Esaú, ele faz o quê? Com tamanho ódio, ele queria matar de qualquer jeito a Jacó. E por conta disso, Jacó, ele teve que fugir. Ele teve que sair fora. Fugir por quê? Que se ele não fugisse, Esaú, seu irmão, iria matá-lo. E, queridos, interessante, é que acontece com Jacó a mesma coisa que ele fez lá atrás com o seu sogro Labão. Labão também engana Jacó na hora dele entregar a sua filha Raquel nas mãos de Jacó. E aí vamos lá, Jacó descobre que foi enganado. Quando ele vai para a noite de núpcias, ele toma aquele susto. Que mulher é essa? Até porque a palavra diz que Lia, a bicha era feia. Olho caidão, aquela cara de peixe morto, toda desconjuntada. E o cabra tomou um susto. Rapaz, que filha é essa? Não, não foi essa filha aí, não. O cara trabalhou 7 anos, trabalhou de graça, com aquela culpa, carregando aquela culpa. Mas mesmo assim, Jacó aceita trabalhar mais 7 anos para aí sim receber Raquel como sua esposa. Para pensar, 14 anos trabalhando de graça. A Bíblia fala que Jacó amava Raquel, beleza, amava Raquel, mas trabalhar de graça, vamos lá, por mais que, eu amo, cara, amo pra caramba, mas trabalhar de graça, 14 anos, por que Jacó trabalhou de graça? Porque ele se sentia culpado. Jacó achava que estava pagando aquilo que ele tinha feito de errado lá atrás no passado. Por isso ele sequer, a gente vê na palavra de Deus, ele esboçando alguma coisa com Labão. Pô, olha só, não, peraí, não. Cara, foram 7 anos de graça, agora mais 7, não. Ele não chia. Dizem os historiadores, e os teólogos, e se você for fazer uma matemática, você consegue ver que é mais ou menos esse tempo. 20 anos depois de Jacó ter feito a lambança, 20 anos depois, ele decide, repita comigo, decide. Ele decide se reconciliar com Esaú. Dá para fazer mais ou menos essa matemática, né? Só de trabalho foram 14 anos. Então você imagina que ele ficou aí uns 6 anos, até porque vem os filhos, e ele decide se reconciliar com Esaú. E você depois pode ver essa história lá em Gênesis, você pode anotar aí no teu caderno ou no celular, Gênesis 32 e Gênesis 33 conta justamente essa história. Mas nessa reconciliação, o que a gente percebe é um Jacó temeroso, é um Jacó aflito, com uma possível reação negativa de Esaú, com medo ainda de que Esaú pudesse ainda, naquele momento, daquele encontro, matar a Jacó. Só que, queridos, Esaú já tinha resolvido no seu coração a questão a respeito de Jacó. Tanto é que Jacó está tão cheio de medo que ele manda gado, manda servos, manda, vai na frente aí, porque se tiver que matar, mata vocês, e eu me safo, volto de novo lá para a casa do meu sogro. Mas o que Esaú queria não era nada daquilo, e ele fala isso, cara, olha só, eu não quero nada disso não. Vem cá, eu quero te dar um abraço, eu quero te beijar, eu quero me reconciliar com você. E, queridos, Esaú tinha todos os motivos. Às vezes nós falamos isso, né? Mas Esaú tinha todos os motivos para não perdoar a Jacó, mas ele já tinha se resolvido. Ele já tinha deixado todo o ódio, toda a amargura para trás. Queridos, culpa é um problema sério. E anote essa frase, nós
não fomos criados por Deus para carregar culpa. Diga amém. Nós não fomos criados por Deus para carregar culpa. Não faz parte do nosso DNA, queridos. Nós não fomos criados por Deus para carregar culpa. Culpa é um veneno que não pode ficar dentro de nós. E saiba de outra coisa, queridos, a vida ela é muito curta para nós ficarmos carregando coisas que nós não precisamos carregar. Medo, culpa, peso na consciência, doença, e você pode colocar uma série de coisas. Nós não precisamos carregar. Sabe por quê? Alguém carregou todas essas coisas para nós, foi ou não foi? Amém. Aleluia! Alguém carregou há mais de 2000 anos atrás toda a culpa, todo o peso da consciência, todo o ódio, toda a doença, alguém já carregou. Nós não precisamos mais carregar. Quem foi esse cara que carregou? Quem foi? Jesus, o Rei da Glória. Ele carregou, ele tomou sobre si. Tomou as nossas doenças, as nossas dores, a nossa culpa, o nosso peso de consciência, o nosso passado. Ele carregou todas as coisas. Ele carregou, queridos, todas as coisas. O segundo personagem bíblico que também teve que lidar com a culpa, esse personagem foi Davi. Abra lá em 2 Samuel, capítulo de número 12, e deixa aberto porque a gente vai ler esse texto mais lá para frente, mas deixa aberto aí. 2 Samuel, capítulo de número 12, a partir do verso 16. 2 Samuel, capítulo 12, verso 16. Queridos, Davi errou, Davi pisou na bola, quando ele estava na melhor fase da vida dele. Davi pisou na bola, Davi errou quando ele estava na melhor fase da vida dele. Davi era rei de Israel. Davi, aonde ele se metia numa batalha, Deus vencia a batalha para Davi. E aí, queridos, um dia, Davi, numa tarde, você não precisa abrir, você apenas anote, porque depois eu vou ler esse texto que eu pedi para você abrir. Mas lá mesmo, em 2 Samuel, só que no capítulo 11, a partir do verso 2, numa tarde, Davi se levantou da sua cama e foi para a sacada do palácio. E, quando ele chegou na sacada do palácio, ele viu uma mulher, Batseba, nua, tomando banho. E ele da sua sacada olhou e ele fez assim, E o texto continua dizendo que ele foi perguntar quem era aquela mulher. E os seus oficiais do palácio falaram, ela é Batseba, ela é mulher de Urias, um dos teus melhores guerreiros. Então Davi, que era rei, enviou mensageiros para aquela mulher, na casa daquela mulher, e falou, olha só, o rei está chamando você. E Davi manda chamá-la, trouxeram a mulher para Davi, e Davi tem relações sexuais com ela, e ela, após isso, ela volta para sua casa, e um tempo depois, lá no verso 5 do capítulo 11, ela manda avisar, ela manda dizer para Davi o seguinte, Davi, olha só, tem uma notícia para te dizer, para te dar, eu estou grávida. Eu estou grávida. E não para por aí, né? Depois disso, Davi, como a gente está falando em lambança, Davi continua a sua lambança, enviando o marido de Batseba, Urias, para frente do campo de batalha. Botou Urias e falou, cara, você é um fuzileiro naval, então você vai para frente do campo de batalha, mas vai sem nada, vai no peito aberto, na cara e na coragem. E a gente sabe o que acontece com Urias, ele morre. Urias morre na guerra. Então, Davi, ele mente,
Davi, ele engana, Davi, ele manipula e Davi mata. Mas essa história que eu estou falando para você, existia um profeta chamado Natã, que não é o filho do pastor Maurício Teixeira, mas um profeta chamado Natã, que chega para Davi e conta para ele uma historinha, que está lá em 2 Samuel, no capítulo 12, aí onde você abriu, que a gente vai ler o verso 16 em diante, mas em 2 Samuel 12, logo no primeiro capítulo, Natã, ele começa a ter uma história, ele vai contando uma história para Davi, falando assim, olha, existiam numa cidade 2 homens, um homem era rico e o outro era pobre. O homem que era rico, ele tinha muito dinheiro, ele tinha muitas ovelhas, ele tinha muito gado, mas o pobre não tinha nada. Para não dizer que o pobre não tinha nada, ele só tinha uma cordeirinha. Só que essa cordeirinha, ela era muito mais do que uma cordeirinha para dar leite, só o sustento. Não, ela era uma cordeirinha que ela era da família. Ela era da casa, ela estava junto, ela dormia junto com a família. Ela comia da mesma comida, ela era um membro da família. Só que acontece que um dia chegou na cidade um amigo desse camarada rico, e esse camarada rico resolve dar um banquete, oferecer um almoço ou um jantar para esse camarada, e ele pega e vai lá na casa do camarada que era pobre, pega a cordeirinha e mata. E Natã está contando essa história para Davi. E aí Natã vira para Davi e fala assim, e aí Davi, o que você acha dessa história toda? E aí diz lá que acendeu o furor de Davi, de tal maneira que ele fala assim, esse cara tem que morrer, esse cara tem que pagar com a vida. E olha, não somente isso, por essa cordeirinha que foi morta, ele tem que restituir o homem pobre pelo menos 4 vezes. Porque ele não teve compaixão, ele não se compadeceu. Aí, Davi fica, Natã, quem é esse homem? Quem é esse monstro que fez uma coisa dessa? E Natã vira-se para Davi e fala assim, o homem é você. Você, Davi, é esse homem. Você tinha tudo, cara. Você tinha poder, você tinha dinheiro. Aliás, você tinha as mulheres que você quisesse, porque naquele tempo era permitida a poligamia. Você tinha tudo. E por que você foi se meter com Batseba? Por que você assassinou o marido dela? A gente falou, que o fruto desse pecado, Batseba fica grávida. E ela concebe esse filho. E lá em 2 Samuel 12, a partir do verso 16, diz assim, olha, buscou Davi a Deus pela criança, porque a criança ficou doente. Aliás, Natã já havia avisado isso a Davi. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Verso 17, então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia, morreu a criança. E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam, eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém ele não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Verso 19, viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e ele entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos, é morta a criança? Eles responderam, morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou as suas vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Agora veja que interessante o verso 21. Disseram-lhe os seus servos, o que é isso que você fez? Porque quando a criança estava viva, você jejuou, você chorou, porém agora depois que ela morreu, você se levanta e vai comer pão? E Davi responde, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém agora a criança é morta, por que eu iria continuar jejuando? Eu posso fazer com que ela volte? Eu irei a ela, porém ela não voltará
para mim. Queridos, Davi se humilhou, Davi orou, Davi pediu a Deus pela vida da criança. Davi se arrependeu. Mas nesses versos finais, queridos, a gente pode perceber o seguinte: e Davi compreendeu isso. Depois de ter orado, jejuado, chorado, se humilhado, ele compreende e ele compreendeu que a vida, ela segue. Davi compreende que é preciso virar a página. Queridos, anote isso aí. Deus sempre será compassivo e misericordioso com aquele que se arrepende. E foi assim na vida de Davi. Veja o que Davi fez. Eu contei apenas uma história. Tantas coisas. Morte, mentira, trapaça, manipulação. Mas Davi se arrepende. E Deus sempre será compassivo e misericordioso com aqueles que se arrependem. E segura essa aí também. O verdadeiro arrependimento transforma a vida das pessoas. Você viu aí que eu destaquei? O verdadeiro arrependimento. Não é fazer cara de... mas não ser verdadeiro. O verdadeiro arrependimento transforma a vida das pessoas. O que eu quero dizer com isso, queridos? Olha só, errou, peça perdão. Precisa se acertar com alguém, se acerte. Queridos, aceite o perdão de Deus. E se você está passando por algo, vire essa página da sua vida e siga adiante. Mas aceite o perdão de Deus. Perdoe, peça perdão, se acerte, se reconcilie com quem precisa ser reconciliado. Mas essa página, ela precisa ser virada na nossa vida. Porque a vida, ela tem que seguir. Nós temos que ir adiante, nós temos que progredir, nós temos que prosperar, nós temos que seguir em frente. Eu vi, querido, uma história de um pastor, né, de uma mensagem que eu estava ouvindo. É uma história, tá? Que tinha um menino, e esse menino, ele morava num apartamento. E um belo dia a sua família, seu pai, sua mãe, ele e a sua irmã, resolveram ir para o sítio da sua avó. E eles foram lá para esse sítio. E o menino ficou animado, né? Porque, poxa, agora eu vou ter toda a liberdade e eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar e vou fazer uma tiradeira. Alguém aí sabe o que é uma tiradeira? Aquele Yzinho. E assim ele fez. Fez uma tiradeira, pediu para o seu pai fazer uma tiradeira, e ele levou a tiradeira para o sítio da sua avó. E ele começou a atirar, colocando latas, e não acertava. Colocava ali uma fruta, alguma coisa que estava ali, uma manga, e não acertava. O bichinho era ruim de mira, que só ele. E ele começou a ficar enfesado com isso, porque tudo que ele mirava, ele não acertava. Aí teve uma hora que passou um pato, na sua frente, aí ele falou: quer saber de uma coisa? Eu estou tão enfurecido. E ele esticou, ele, no mínimo, pensou: eu vou errar também, né? Estou errando tudo. Ele errou, só que dessa vez ele deu na cabeça do pato, matou o pato na hora. Aí ele viu a besteira que ele fez, e foi escondidinho para enterrar o pato, para que ninguém visse. Foi lá, enterrou o pato e ficou caladinho na dele. Foi para o jantar, foi para a mesa, e o pessoal estava comendo, acabou de comer, e daqui a pouco a mãe, dele virou para a menina, para sua irmã, e falou assim: vamos botar o nome dela de Joyce. Ô Joyce, não tem nenhuma Joyce aqui não? Não. Tem? Não. Joyce, olha só, me ajuda com a louça. Por favor, me ajuda com a louça lá. Aí ela vira-se para a mãe e fala lá da mesa, a mãe estava na cozinha, ela: mãe, quem vai ajudar você a lavar a louça não sou eu não, vai ser o Marquinho. Não é o pastor Marcos não, tá? Vai ser o Marquinho. Aí ele vira para ela assim, assustado. Aí ela pegou e virou para ele e falou assim: eu vi que você enterrou o pato. Quen.
Aí ele, mãe, pode deixar, eu vou lavar a louça, tá comigo. No dia seguinte, o pai do Marquinhos virou, Marquinhos, olha só, vamos aproveitar que a gente está aqui, vamos fazer uma pescaria, vamos lá para o lago, que fica aqui pertinho da casa da sua avó. Deixa aí que a tua mãe falou que vai dar aqui vai fazer um mutirão de faxina aqui, ela, tua avó, a tua irmã, e vamos lá para pescar. Aí quando o menino já estava saindo, a irmã virou para o pai dele e falou assim, pai, o Marquinhos veio falar comigo que ele não está afim de ir nessa pescaria não. Ele falou que ele prefere trocar comigo para ajudar a mãe aqui na limpeza da casa e eu é que vou para a pescaria com você. Aí o Marquinhos olhou para a Joyce olhou para ele e fez quen. E lá ela foi para a pescaria. Enquanto ele estava ajudando lá nos afazeres, na tarefa dentro de casa, limpando a casa, ele falou, quer saber de uma coisa? Eu não aguento mais. Chega, não aguento mais e eu vou pegar e vou conversar com a minha avó. Então olha que interessante, houve um momento que Marquinhos ele decidiu, repita comigo, ele decidiu contar a verdade para sua avó. Chegou lá, avó, olha só, eu tenho uma coisa para te falar. Sabe aquele seu pato que você tanto gosta? Pois é, olha só, eu fui brincar lá com a tiradeira e acabei matando o bichinho. Olha, a senhora me perdoa, me desculpa. Ela virou para ele e falou assim, olha só, Marquinhos, eu já sabia desde o início que o pato tinha morrido. Eu vi você enterrando o pato. Eu só não falei nada com você porque eu queria ver até onde essa história ia dar. Mas eu queria saber, Marquinhos, até quando você ia aguentar a sua irmã te fazer de escravo? Queridos, quando nós não confessamos algo do passado, quando nós deixamos para trás um erro do passado, quando uma página do nosso passado ela não foi virada, nós nos tornamos escravos do passado. Nós começamos a aceitar, assim como Jacó aceitou, determinadas negociações, que quem está de fora não entende. Caramba, por que esse cara está aceitando isso? A gente começa a fazer determinadas concessões, porque a gente crê lá no nosso coração, de que nós estamos em dívida com o nosso passado. Mas nós precisamos ter o espírito correto. Nós precisamos renovar a nossa mente com a palavra. E principalmente, queridos, ter coragem para nós virarmos essa página da nossa vida. Muitas vezes, nós não planejamos as coisas que acontecem na nossa vida. Talvez você tenha perdido o seu emprego. Talvez você tenha sido traído por amigos. Talvez você não tenha conseguido, pagar um carro, pagar um apartamento que você estava pagando. Talvez você tenha perdido até um ente querido. E você ainda não consegue se desvencilhar da perda daquela pessoa. Eu digo para você, queridos, eu falo para você, não tem como nós mudarmos o nosso passado. Deixa eu ver se está aí. Isso. Não tem como nós mudarmos o nosso passado. Mas eu falo para você nessa noite, o passado, ele não pode determinar, ele não pode colocar um ponto final no nosso presente e no nosso futuro. Não tem como. Passou. Não tem como mudar. Talvez eu e você, talvez nós pudéssemos falar, poxa, como eu gostaria de ter feito diferente. Mas passou, ficou para trás. Talvez Davi pudesse ter falado isso, como eu gostaria de não ter chegado naquele dia, naquela sacada. Ou talvez, mesmo chegando naquela sacada e vendo o que eu vi, eu não ter mandado aquela mulher indo lá em casa. Eu ter me deitado com ela. Mas olha só, o passado ficou. Mas ele não pode ser determinante. O passado não pode colocar um ponto final na tua vida, queridos. Nem no teu presente, que dirá no teu futuro. Sabe por quê?
Porque se alguém está em Cristo, alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas, antigas, elas já passaram e eis que se fizeram novas todas as coisas. Não permita que o teu passado, que o nosso passado venha determinar, venha colocar um ponto final no meu presente e no meu futuro. Não permita. E queridos, o terceiro e último personagem bíblico, esse está numa parábola, e ele está lá, abra lá comigo em Lucas, capítulo de número 15. Lucas, capítulo de número 15, a partir do verso 11. Você pode ver essa história quando você chegar em casa. Lucas 15, a partir do verso 11 até o verso 31. E lá em Lucas 15, fala a respeito, na verdade, Lucas 15, a partir do verso 11, é uma parábola. E é a parábola do filho pródigo. Pastor, eu nunca soube o que é pródigo, vou falar para você. Pródigo é desperdiçador. O significado da palavra pródigo é desperdiçador. A parábola do filho desperdiçador. E por que ele foi desperdiçador? Porque um belo dia ele chegou para o pai dele e falou o seguinte: pai, o senhor está demorando para morrer para caramba. Você está rindo? Tem gente que faz isso, tem gente que mata para que isso aconteça. Pai, o senhor está morrendo, você está demorando demais para morrer. Eu quero viver minha vida. Então, olha só, me dá a parte da minha herança, que eu vou embora e vou viver minha vida. E diz a parábola que o pai assim o fez. O pai aceitou, deu dinheiro para ele, e esse camarada, esse filho desperdiçador, pródigo, ele sumiu. Diz a parábola que ele gastou todo o dinheiro, que ele ficou na miséria. E quando ele estava na miséria, quando ele estava lá no fundo do poço, ele lembrou do seguinte: poxa, o funcionário, o empregado, que ganha menos na fazenda do meu pai, ele vive uma vida melhor do que essa que eu estou vivendo hoje. Os funcionários, os trabalhadores do meu pai, eles têm o que comer. E eu estou aqui nessa pindaíba morrendo de fome. E, queridos, ele percebeu que a única saída era o quê? Correr para a misericórdia do seu pai. A nossa história, ela não é diferente. Porque quando a gente erra, nós primeiro estamos errando contra Deus. Mas eu queria te lembrar nessa noite que quando nós erramos, nós também podemos correr para a misericórdia do nosso Pai. E mais, queridos, não somente para receber perdão, mas para receber de Deus graça e misericórdia. Queridos, Deus nos perdoa incondicionalmente. Incondicionalmente. Pastor, você não sabe o que eu fiz ou o que eu faço. Eu não quero saber. Eu quero saber o que diz a palavra. 1 João, capítulo 1, verso 9. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João, capítulo 1, verso 9, é o que diz a palavra. Deus nos perdoa incondicionalmente. Deus nos fala: você não me deve mais nada. Queridos, isso é perdão. Só que Deus não para por aí. Deus também é misericordioso, é cheio de graça. E o que significa isso? Misericórdia, graça. Deus nos perdoa, mas não para por aí. Ele não somente nos perdoa, mas Ele também nos restitui aquilo que nós não merecemos.
Deus é misericordioso e cheio de graça. Ele nos dá também aquilo que nós não merecemos. É como se Deus estivesse falando assim, olha, ok, você está perdoado, ok, está perdoado. Mas olha só, eu quero te dar mais. Olha só, eu quero restituir tudo aquilo que você perdeu. Talvez você possa estar dizendo, mas eu não mereço. Mas Deus fala, eu sei que você não merece, mas é por minha causa. Eu paguei o preço, eu quero te restituir. Eu quero ser misericordioso, eu quero usar com você de graça. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Ele fala para cada um de nós, olha só, eu já dei para vocês o meu filho, eu já dei para vocês o meu espírito. Quantos aqui são pais, pai e mãe? A grande maioria. Imagina agora o seu filho numa situação de perigo. Vou exemplificar para você. Imagina o seu filho estando lá no alto de uma árvore. E daqui a pouco você ouve assim, pai, mãe, olha só, me segura que eu estou caindo. Pai, me segura, eu vou cair. E aí você vira para o teu filho ou para a tua filha e fala assim, você arrumou a cama hoje? Vem cá, você já estudou para a prova que vai ter essa semana? É assim que a gente faz? É assim que a gente faz? Não é assim que a gente faz. Não é assim que nós fazemos com o nosso filho. Primeira coisa, queridos, a gente vai socorrer o nosso filho. Não importa se ele errou. Primeiro você vai socorrer o teu filho. Se você é pai, se você é mãe, você não vai deixar o teu filho em perigo por conta dos erros que ele cometeu. Agora para pensar, nós que somos pais humanos, e nós certamente faríamos isso pelos nossos filhos, por que a gente acha que Deus é pior do que nós? Por que a gente acha que Deus não nos perdoaria quando a gente pisa na bola? Mateus capítulo 7, verso 11 diz, ora, se vós que sois maus, Mateus 7, 11, ora, se vocês que são maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus não dará boas coisas aos que lhe pedirem? Queridos, não acredite que a sua vida não tem mais jeito, porque você fez aquilo, ou aquilo outro, fez assim, ou fez assado. Não acredite nisso. Sabe por quê? Porque nós temos o direito conquistado na cruz do Calvário de vivermos o melhor desta vida. Nós temos o direito, nos foi conquistado. Não é porque eu e você merecemos, mas porque foi conquistado. Jesus conquistou na cruz do Calvário, para que nós vivêssemos o melhor. Você reparou que eu coloquei assim? O melhor, não é o melhor desta vida, é o melhor nesta vida, porque nós só temos esta vida para viver. Você não vai ter uma segunda vida, você não vai ter uma segunda oportunidade. Porque está escrito lá em Hebreus 9, 27, que está destinado ao homem morrer uma única só vez, depois disso o juízo. Então não tem outra vida, é essa, é agora. Eu estou com 45 anos, eu já cheguei na metade da minha vida, eu só tenho essa para viver. E essa vida que eu estou vivendo, que você está vivendo, tem que ser uma vida boa. Tem que ser o melhor. O céu é o bônus. O céu você já sabe que será maravilhoso, incomparável. Mas aqui nessa terra, eu e você temos que viver o melhor, porque é nosso direito conquistado na cruz do Calvário. É nosso direito. É nosso direito. Nós somos filhos. Quantos aqui são filhos? Deus quer sempre o melhor para os seus filhos. Queridos, voltando para a história do filho pródigo. Aquele rapaz, ele volta, só que o que ele não contava, o que aquele rapaz não contava, o que ele jamais
esperava. É que ele, no mínimo, achava o seguinte: meu pai é um homem bom, por isso eu vou voltar. Eu sei que o meu pai é um homem bom. Talvez ele me perdoe. Talvez ele venha me dar um emprego. Mas o que aquele rapaz, ele não esperava, coloque isso dentro do teu coração, é que aquele pai iria surpreendê-lo. Aquele pai não somente o perdoou, aquele pai ele também usou de graça, ele usou de misericórdia. E ele restituiu para aquele rapaz tudo aquilo que ele havia desperdiçado, tudo aquilo que ele havia jogado fora. Ele restituiu para aquele rapaz a melhor roupa, ele deu para ele a melhor roupa, os melhores sapatos, a melhor comida, ele deu para ele o anel da família. Sabe o que é isso? Meu filho, olha só, você tem aliança comigo. Meu filho, vou repetir, vocês têm aliança comigo. Eu vou restituir o melhor, a melhor roupa, a melhor comida, o melhor carro, a melhor casa, a melhor família, o melhor tudo, eu vou restituir. Hebreus capítulo 4, verso 16, você não precisa abrir, eu leio para você. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Acheguemos, vamos nos chegar com confiança e nós vamos receber misericórdia e graça nas ocasiões oportunas. Eu te pergunto, existe alguma coisa que Deus não pode mudar? Existe alguma coisa que Deus não pode mudar? A gente acredita que Deus tem o poder de mudar o universo, mas muitas vezes a gente acha que Ele não tem o poder de mudar a nossa vida. É isso mesmo? Ele tem poder para mudar o universo, mas Ele não tem poder para mudar a minha vida? Pastor, então o que eu preciso fazer para que a minha vida dê certo? Para que verdadeiramente 2017 e os anos que virão sejam de portas abertas na minha vida? Eu vou responder para você, queridos. Eu não sei se você percebeu nesses 3 relatos bíblicos, falando a respeito de Jacó, de Davi e do filho pródigo, que num determinado momento, repita, momento, num determinado momento da sua vida, eles decidiram. Num determinado momento, eles decidiram largar o passado e abandonar a culpa. E é exatamente isso. Um momento. Eu falo para você nessa noite, porque o Espírito Santo assim me colocou. Hoje é o momento. Hoje é o momento que você decide largar no pé da cruz o passado e a culpa. Lembra lá do texto de Hebreus, capítulo 12, verso 1? Lembra dele? Que eu coloquei ele lá no início. Desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Olha eu falando o errado. Desembaraçando-nos de todo o peso e de todo pecado. Não é do peso do pecado, de todo o peso, de toda a culpa, de toda coisa do passado, que tenazmente nos assedia, que está sempre na nossa mente, que está sempre fazendo nos lembrar, olha, você fez isso, você não merece, você não é digno, você fez isso, você é aquilo, que tenazmente nos assedia. Mas o texto ele não termina aí, querido, ele continua. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos. De que forma? Com perseverança, a carreira que nos está proposta. Por quê? Fazendo o quê? Olhando firmemente para o autor e o consumador da fé. Quem é? Jesus, o Rei da Glória. Então eu não tenho que olhar para trás, eu não tenho que olhar para o meu passado. Eu não tenho que carregar essa culpa, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Aleluia!
Então, queridos, eu digo para você, essa é a última frase. É um momento de decisão. Suba o primeiro degrau com fé. E essa é uma noite hoje de decisão. Hoje é a noite de você decidir, largar o passado, largar a culpa, viver o melhor de Deus nesta vida. E olha o que está escrito aí, suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada, mas olha só, apenas dê o primeiro passo. Pastor Martin Luther King Jr. Hoje é noite de nós darmos o primeiro passo e de nós largarmos tudo aquilo que nos aprisiona. O que é que nós falamos? Nós não fomos criados para carregar a culpa, nós não fomos criados para carregar o passado. Eu não sei se você percebeu, eu estou a mensagem toda com uma mochila nas costas. O pastor Teixeira perguntou se eu ia pular de paraquedas. Queridos, o que nós precisamos fazer nessa noite? Eu falo para você, 40 minutos aqui em cima. Como é ruim estar com isso aqui atrás. Eu preguei, eu falei, eu me acostumei. Mas eu não tenho que carregar isso. Você não tem que carregar isso. Porque Jesus, Ele já carregou. Ele já carregou toda a culpa, todo o peso do passado. Pastor, então o que é que eu tenho que fazer nessa noite? Espiritualmente falando, você tem que colocar isso no pé da cruz. E deixar lá, e ficar lá, porque Ele já levou, Ele já carregou. E eu não preciso mais carregar. Eu não preciso. Mas não faça como muitos fazem. Ah, beleza, que legal, que palavra, aleluia. Mas vem a segunda-feira. E eu volto a carregar o que eu não tenho e eu não preciso carregar. Ele já carregou, Ele já levou sobre si toda a culpa, todo o passado. 2017 é ano de você experimentar o melhor de Deus para a sua vida. Toda a sua misericórdia, toda a sua graça, toda a sua restituição, toda a sua bondade. Então, eu não tenho que carregar nada. Eu não tenho que carregar nada, queridos, amém? Vamos ficar de pé, eu quero orar por você.